Então, Mateus capítulo 22, 31 e 32 diz: E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus os declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Amém. Irmãos, toma assento. Talvez você já se fez uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta um tempo atrás. Por que quando Adão pecou, Deus não destruiu Adão, não matou Adão, não consumiu com Adão, e fez um outro homem para que cumprisse o mandamento dele? Você nunca perguntou por que Deus permitiu essa saga humana? Deus podia ter muito bem destruído o Adão, matado Adão, a Eva, destruído, consumido com eles, e aí começava uma nova geração de humanos, formado um novo homem. Certo? Essa pergunta talvez você já fez, como eu já fiz. A resposta desta pergunta, ela é bastante oculta, porque nós não entendemos as coisas de Deus por um raciocínio humano. Nós só podemos compreender as coisas de Deus pela revelação do Espírito Santo. Então, eu gostaria que você entendesse que quando Deus criou Adão, antes de ter formado Adão, Deus criou o mundo, Deus criou as árvores, Deus criou as flores, Deus criou os peixes, Deus criou os animais, Deus criou os insetos, Deus criou os répteis. Tudo Deus criou antes do homem. E quando Deus então forma o homem, Ele forma de uma maneira diferente do resto da criação. Tudo que Deus criou antes do homem, ele se termina. Tudo que Deus criou antes do homem, como os animais, as flores, as florestas, as águas, isso tudo terá fim. Uma flor, ela nasce, brota suas pétalas bonitas, passa 1, 2 dias, ela murcha, cai as pétalas e morre, certo? E ali acabou, aquela flor nunca mais vai existir, jamais ela vai existir de novo, porque ela é uma criação, ainda que exista uma vida biológica, ela não é uma vida espiritual, ela é uma vida apenas biológica. Os irmãos estão entendendo? Agora, o homem, irmão, ele foi criado com um produto divino. A Bíblia diz que quando Deus formou o boneco, que é algo biológico, o boneco que foi formado, que era o homem, foi colocado na relva, ali estava um produto biológico. É o meu e teu corpo. Esse meu e teu corpo, a Bíblia diz que o homem é como a flor, que nasce, cresce, murcha e morre. Esse é realmente a forma biológica do nosso corpo, da vida do próprio mundo, criado do pó da terra. Mas nós não fomos só criados neste contexto, só biologicamente. A Bíblia diz que o homem estava então, aquele boneco, numa relva talvez, e veio Deus e soprou sobre as narinas do homem o espírito de vida, e o homem agora tornou-se uma alma vivente. O homem se tornou alguém que viveu, um boneco vivo, um boneco que era biologicamente apenas, agora algo espiritual. Então, irmãos, o Adão, a Eva, eu e você, somos pessoas únicas. E eu quero pregar nesta noite e dizer para você que o pastor Sandro hoje vai pregar como se só você estivesse na igreja, não tivesse mais ninguém. Eu vou pregar, eu vou falar tipo um discipulado nesta noite. Eu vou te dar uma explicação por que você e eu somos tão importantes para Deus, certo? Deus poderia ter terminado com Adão
terminado com a Eva e feito um outro homem, uma outra mulher. Mas o problema é que aquela criatura que Deus soprou para um espírito de vida e fez alma vivente, aquela essência espiritual, ela nunca mais acaba. Nunca mais. Por isso que aqui a palavra de Deus em Mateus 22, a Bíblia diz, Jesus traz esta revelação para o povo. Ele está falando para os saduceus. Os saduceus era aquela turma religiosa que não acreditava em ressurreição. Cria que depois que morresse, tudo acabava-se. A mesma teologia da Igreja Adventista do sétimo dia, que eles creem que o pecador, ele vai para o inferno, vai para o lago de fogo, mas depois de algum tempo, como é feito aqui no mundo, depois que o homem, a mulher, o transgressor, ele paga pelos seus erros, acaba a sua transgressão. Então diz a teologia adventista que o homem pecador, depois de cumprir o seu período no lago de fogo, por exemplo, um homem pecador foi para o inferno apenas porque nunca aceitou Jesus como Salvador, ele vai passar uma eternidade dentro do lago de fogo e depois vai desaparecer. Porque, como diz o adventista, Deus não é injusto para ver o homem sofrer eternamente. Um outro homem, vamos supor Hitler, matou mais de 6 milhões de judeus, então a sua ficha é maior, então ele vai ficar muito mais tempo dentro do lago de fogo, mas um dia o seu crime, a sua pena vai chegar ao fim e Deus vai destruir com Hitler e nunca mais vai existir. Isto é uma doutrina adventista, não é uma doutrina bíblica, uma doutrina adventista. Por quê, irmãos? Porque aqui o próprio Jesus está dizendo para os saduceus: quanto à ressurreição dos mortos, vocês não têm lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aí Jesus completa a revelação e diz: Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Abraão, Isaque e Jacó já estavam mortos há muitos anos, mas para Deus não existe morto. Adão, para nós, nem os ossos já viraram poeira. Se fôssemos fazer uma escavação arqueológica para descobrirmos onde está os ossos, os restos mortais de Adão, talvez nunca vamos descobrir, porque já virou pó. Mas Adão existe para Deus, porque para Deus ele nunca deixou de existir. Quando eu e você, meu irmão, fomos formados no ventre da nossa mãe, quando nós ainda éramos uma massa informe, como diz lá em Salmos, ali Deus nos conheceu, e a partir daquele momento, ainda que tu morra no ventre da tua mãe, ainda que tu vire um aborto, você nunca mais vai deixar de existir, porque ali está a vida de Deus do ser humano. Ali está a vida de Deus do ser humano. Era isso que Jesus estava dizendo. Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Então, irmãos, não adiantava Deus terminar com a raça do Adão, não adiantava Deus exterminar com Adão, porque Adão sempre iria existir. Adão sempre iria existir. Então o que Deus fez? Deus deu uma sentença: Adão, no dia em que tu tocardes na árvore, no dia que tu tocardes no fruto, tu morrerás. E agora eu pergunto para você: Adão morreu quando comeu do fruto proibido? Não, porque o morrer que Deus estava dizendo era um morrer espiritual. Efésios capítulo de número 2 e verso 1, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quando Adão comeu do fruto proibido, ele pecou, ele morreu para com Deus. Por isso que ele foi expulso do jardim do Éden. Porque agora o homem, como pecador, não pode coabitar no mesmo lugar onde está o Deus santo e verdadeiro. Então a morte significa, o que Deus queria dizer para Adão, que aquela morte significava a separação de Deus do homem. E esta separação de Deus do homem nós encontramos lá em Apocalipse, se você quiser acompanhar, no capítulo de número 20,
capítulo de número 20 de Apocalipse, verso de número 10 e também o versos de número 14 e 15. A Bíblia diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, não há fim o tormento. Versos 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Escute agora, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo, a segunda morte, que na verdade para Deus é a primeira morte. Aqui está falando de segunda morte em relação do homem chamado João para a igreja. Então João, transcrevendo para a igreja poder entender, se João dissesse essa é a primeira morte, o povo não iria entender, porque a primeira morte para nós é quando nós caímos, é quando o nosso corpo tomba. Isso para nós é a nossa primeira morte. Mas para Deus, a primeira morte é quando eu morro em relação a Deus. A primeira morte foi aquela que Adão sofreu no jardim, quando ele se separou de Deus por causa do seu pecado. Aquilo foi a primeira morte. A segunda morte foi depois que ele, estando em terra, seu corpo biológico morreu, mas ele já estava morto para com Deus por causa dos seus pecados. Amém? Então, por isso que cada um de nós somos importantes para Deus. Porque quando Deus formou cada um de nós, Ele formou alguém ímpar. Ele formou uma pessoa que não vai existir outra. Você pode procurar um rosauro na face da terra, pode achar vários rosauros, mas nenhum igual ao irmão, porque o irmão é único. Nomes podem ser iguais, mas a personalidade ela é única. Até as pessoas que são gêmeas, elas podem ser idênticas biologicamente falando, mas a sua personalidade e o seu caráter são diferentes, porque elas são únicas. Quando Deus formou um casal ou um par de gêmeos dentro do ventre da mãe, pode ter ali a formação genética e biologicamente sair duas crianças idênticas, mas no espírito, na alma, são totalmente diferentes, porque Deus criou e cria e vai criar sempre uma pessoa diferente da outra. Não existe outra igual a você. Por isso que a salvação é muito importante, e por isso que eu quero te trazer nesta noite uma revelação do que o Deus que tu serve, Ele além de ser o Deus da igreja como um todo, além de ser Jesus, o cabeça da igreja, onde nós somos um corpo, onde nós somos membros do corpo de Cristo, eu quero te trazer uma revelação. Jesus Cristo, Ele é o teu Deus particular. Ele é o teu Deus particular. Isso significa que se você fosse o único habitante na terra, como foi no começo com Adão, ele era único. O cuidado de Deus, ele não era sobre as flores. O cuidado de Deus, irmão Dirceu, não era sobre as árvores. O cuidado de Deus nunca foi sobre os peixes, nunca foi sobre os animais que andam sobre a relva, nunca foi sobre os répteis que rastejam, sobre os anfíbios. Toda a preocupação de Deus sempre foi voltado para o homem. Sempre foi voltado para o homem, porque o homem é único. Então, assim como Deus no jardim do Éden não se preocupava com mais nada a não ser em visitar o homem na viração do dia, Deus tem esta mesma preocupação. Como que se você fosse a única pessoa na terra, escute bem isso, como que se você fosse a única pessoa na terra que o servisse de verdade. Então a preocupação de Deus para com a tua vida é muito grande. E aí cai por terra aqueles nossos pensamentos
aquelas nossas indagações, que nós pensamos assim, diante de tantas coisas que este mundo está acontecendo, diante de tantos problemas, diante de uma igreja grande, onde o irmão perdeu a sua esposa, onde o casal perdeu seus filhos, onde o outro está com câncer, onde o outro está com AIDS, onde o outro está com esse problema maior, e eu tenho apenas um problema de desemprego. O que será que Deus pensa? Deus primeiro vai tratar com eles, ajudar eles. Por quê? Porque eles têm um problema maior do que o meu errado. Deus cuida de você como se você fosse o único na face da terra, porque Ele, além de ser o Deus da igreja, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele cuida de você, ainda que todos tenham problemas muito mais graves, mais sérios, para serem resolvidos. Você com o teu probleminha tão pequeno, Deus olha para você como se você fosse o Adão no jardim do Éden. O cuidado é com você. Não que Deus não cuide daquele que tem um problema maior, Deus vai cuidar dele também. Mas eu quero te mostrar pela Bíblia que o cuidado de Deus por você é como se você fosse único, porque você é único. Não existe outro igual a você. Então a preocupação de Deus é mais ou menos assim, como se você, irmão, como se a igreja que nós temos aqui, vamos supor que aqui nós temos 100 membros, que esses 100 membros tivessem 100 Jesus, 100 Jesus, um Jesus para o irmão Otto, um Jesus para a irmã Patrícia, um Jesus para o irmão Rosaldo, um Jesus para a irmã Julieta, um Jesus para o irmão Alceu, e assim por diante, um Jesus para cada um. É como se fosse isso, porque na realidade Ele é assim. Ele é um Deus onipresente. No Antigo Testamento, se você ler o Antigo Testamento, você vai notar uma coisa muito interessante e também muito intrigante no povo de Israel. Qual era o nome do Deus que Israel servia? Segundo o nome que colocaram aqui na Bíblia, que não é o nome de Deus, mas nós usamos pelo tetragrama, se chamava Jeová. Então o Deus da nação de Israel era Jeová. Quando o povo era apertado, pelos exércitos vizinhos, o que o povo fazia? Eles se aglomeravam ao redor do templo, falavam e pediam misericórdia para o sacerdote, para que o sacerdote viesse orar a Deus, e Deus viesse ajudá-los, ajudar o povo. Então eles tinham o Deus da nação de Israel. Jeová era o Deus da nação de Israel. Agora vem uma coisa interessante. Quando o povo estava em paz, quando o povo não tinha guerra, quando o povo estava bem, cada um na sua casa, você pode ver isso na Bíblia, leia Juízes, leia Crônicas, cada um na sua casa tinha uma coisa que a Bíblia chama de um ídolo do lar. Eram nichos de deuses que eles faziam e colocavam no seu lar. Então aquelas coisas mínimas das suas vidas, um problema ou outro, um problema familiar, um problema de relação, um problema financeiro, tudo que é um problema que envolvia a casa, eles não iam ao Jeová, porque Jeová é o Deus da nação de Israel. Eles iam ao Deus do seu lar, o Deus do lar, um ídolo do lar. Você pode ler isso na Bíblia. Por quê? Porque eles achavam que Deus, Ele cuidava do povo, mas não cuidava deles particularmente. E essa visão foi passada e acabou entrando também dentro do catolicismo. O catolicismo é igual à religião judaica. Porque o que crê o catolicismo? Crê que existe um Deus soberano que cuida toda a igreja, que cuida da igreja católica. Mas se você precisa de um casamento, você vai no Santo Antônio, certo? Se você precisa de uma causa impossível, você vai no Santo Expedito. Se você precisa de uma outra coisa, você vai em outro santo. Não é assim que a igreja católica funciona? Por quê? Porque eles não creem que o Deus que eles servem, Ele é um Deus pessoal. E infelizmente, por nós sermos tradicionalmente a maioria vir do catolicismo, nós temos essa mesma concepção de Jesus.
que Ele é o Deus da igreja, que Ele é o cabeça da igreja, que Ele cuida da igreja universal no mundo todo, mas que da minha vida, que do meu problema, daquilo que eu estou passando, nós olhamos e dizemos: a irmã Patrícia tem um problema maior que eu vou ter que esperar Deus resolver o dela. Enquanto Deus não resolveu o dela, eu estou vendo que ela ainda está naquela situação, Deus não vai resolver o meu. Enquanto Jesus não entrar com providência na irmã Patrícia, não entrar com providência no assunto da irmã Patrícia, que está com um problema muito mais sério do que eu, né? Então eu não posso esperar que Deus vai me atender. Mas Deus formou-nos como uma pessoa única, e Ele quer ser o nosso Deus pessoal. Ele vai tratar da tua vida, dos teus problemas, como se você fosse a única pessoa no mundo que o serve. Isso nós temos que entender. Quando nós estamos em provação, quando nós estamos com problemas na nossa vida, nós não temos que olhar para o lado, nós não temos que ver como é que está passando o outro, nós não temos que ver quanto tempo eu estou na igreja para ver se Deus vai operar primeiro na minha vida, ou se não lá na vida do irmão Rosaldo, que tem muito mais anos de fé, que ele deveria ser o primeiro a ser atendido. Não! Deus é o teu Deus pessoal. Jesus é o teu Deus pessoal. Ele vai chegar e vai trabalhar na tua vida na hora certa. Não vai depender do A e do B. Não depende se alguém está na frente, na fila, porque para Jesus Cristo não existe fila. Para Jesus Cristo, Ele olha e enxerga só você. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, quando você tiver algum problema, quando você estiver passando por uma dificuldade, que você não encontra solução, não duvide do que Deus pode fazer. Não duvide de Deus operar na tua vida. Não pense: Deus está demorando a tratar comigo, a me ajudar, porque Ele está lá tratando com o irmão Dirceu, com a esposa do irmão Dirceu, que está com a coluna, lá está doente da coluna. Não, é porque tem um tempo, porque Ele olha para ti como se você fosse a única pessoa sobre a face da terra. Por isso que não adiantava Deus exterminar com Adão, porque aquilo que Deus criou, o homem, a mulher, a criatura humana, quando Deus criou, ela nunca mais vai deixar de existir. Então Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Quando as pessoas forem condenadas ao lago de fogo, a Bíblia diz aqui no verso 14, no verso 15 do capítulo 20 de Apocalipse: e se alguém não foi achado, alguém, relacionando isso a uma pessoa, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia diz ainda, no capítulo 21 e verso 8: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então vejam, meus irmãos, nunca uma pessoa que existiu vai deixar de existir. Nunca. Porque Deus criou o homem com uma essência espiritual. Podemos morrer biologicamente, o nosso corpo vai envelhecer, e um dia o nosso corpo vai tombar. Um dia essa carne, este músculo chamado coração vai parar de bater. Um dia esta massa cefálica que está dentro do teu crânio, chamado cérebro, vai parar e não vai mais funcionar, e você vai morrer. Isso é o biológico, mas você nunca vai deixar de existir. Você estará na eternidade, ou nós estaremos na eternidade com Jesus, porque fizemos a sua vontade, ou nós estaremos na eternidade sem Jesus, porque nunca fizemos a sua vontade. Mas o que Deus nos mostra é que nunca, jamais, aquele homem, aquela mulher que Deus formou vai deixar de existir. Sempre vamos existir. Nunca vamos deixar de existir. Então, por causa disso, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. É por causa disso que Deus
se empenha tanto em nós alcançar a salvação. Agora você entendeu por que a salvação é tão importante para Jesus? Então, você entendeu agora por que Deus teve que enviar Jesus? Você entendeu por que Jesus teve que se despir da sua glória para descer? Porque Ele olhou para mim, olhou para você e disse: eles vão morrer biologicamente, mas vão viver na eternidade, longe de mim. Vão estar lá no lago de fogo, longe de mim. Eu não suporto isso, eu não quero isso. Então eu vou descer para salvá-los. Eu vou descer lá para ser o Deus pessoal do Otto. Eu vou descer lá e vou fazer uma obra no coração dele. Ele vai me conhecer, eu vou me mostrar a ele, eu vou ser o Deus pessoal dele. Não é isso que Deus faz conosco? Quando nós aceitamos Jesus, por que nós aceitamos Jesus? Porque uma massa de pessoas levantou a mão, e você levantou a mão também porque achou bonito e virou crente? Não, porque Deus fez uma obra somente no teu coração. Quantos cultos, irmãos, você viu? Quantos cultos você participou? De igrejas lotadas, o pregador prega o evangelho, chega no final, ele faz um convite, e às vezes vem uma pessoa, uma só pessoa. E aquela pessoa foi alcançada, porque o Jesus que ele estava pregando entrou no coração dela, porque ela deu lugar, enquanto muitos que estão ali, que não são crentes, não deram lugar, mas aquela deu lugar, e ele se manifestou àquela pessoa. Jesus não se manifestou para todos, porque Jesus vai no coração daquele que abre. Eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esta é a visão de Jesus para nós. Então um dia eu e você abrimos a porta, um dia eu e você ouvimos o bater do Evangelho, e Jesus dizendo: eu quero entrar, e aí nós abrimos a porta, ele entrou, e quando ele entrou, ele se fez o nosso Deus pessoal, ele salvou você, no meio de um culto com 200, 500 pessoas, ele salvou você, porque ele é o teu Deus pessoal. Ele não cuidou dos demais crentes que estavam na igreja, ele não está com a mão estendida sobre todos os crentes que estão na igreja naquele culto, estão, mas naquele momento ele se tornou o teu Deus pessoal. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus estava andando com aquela multidão, e Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu subiu num sicômoro, que é uma oliveira brava, que não dá fruto. Quando ele subiu no sicômoro, Jesus passou, olhou para ele e disse para Zaqueu. No culto que ele estava, ele disse para Zaqueu, irmão Otto: Zaqueu, chamou pelo nome, desce depressa, porque convém que eu entre na tua casa, que eu pose na tua casa. E Jesus foi na casa de Zaqueu. Jesus chegou lá na casa de Zaqueu e começou a falar do Evangelho. Zaqueu se converteu e disse assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero retribuir 4 vezes aquilo que eu fiz de errado. Quando ele disse isso, Jesus viu que houve arrependimento dos seus pecados, e ele disse: aqui hoje houve salvação nesta casa. Mas a casa que Jesus estava falando não era a casa de Zaqueu, mas era o coração de Zaqueu. Jesus entrou no coração de Zaqueu. Jesus salvou Zaqueu aquela noite. Jesus não salvou a esposa de Zaqueu, Jesus não salvou os filhos de Zaqueu, Jesus salvou Zaqueu naquela noite. O decorrer dos dias talvez eles alcançassem salvação, mas naquele dia Jesus salvou Zaqueu. A Bíblia fala outra coisa muito interessante. Se você ler a Bíblia, você vai enxergar lá em Lucas, quando Jesus está com a cruz, carregando a cruz até o Calvário. Naquela passagem em Lucas, a Bíblia diz, meus irmãos, que estava vindo do campo um homem chamado Simão o Cirineu, e junto, nessa passagem diz que junto estavam seus 2 filhos, chamados Rufo e Alexandre. Então estava Simão, Rufo e Alexandre. Os guardas pegaram o Simão, e a Bíblia diz que eles obrigaram. Tem gente que diz assim: tem que ser que nem Simão, ajudar a levar a cruz. Simão não ajudou a levar a cruz. Simão foi obrigado. Simão Cirineu significa Cirineu de Cirene. Cirene é na África, ele era de cor negra. Ele deveria ser prosélito de Israel. Por isso que ele estava lá.
por isso que ele tinha acesso em caminhar em Israel, por isso que ele devia ter terra, ele deveria ser prosélito. O que é prosélito? É um judeu que não é de sangue, mas se naturalizou, pediu para ser um judeu, se circuncidou e virou judeu, é prosélito. Simão Cirineu, como ele era de Cirene, então ele era negro. E os negros eram tidos como uma raça inferior para os judeus. Então aquilo era uma vergonha que Jesus estaria passando, que um negro carregasse a sua cruz. Mas não é isso que eu quero falar, só toda essa explicação. O que acontece, irmãos? Simão Cirineu nunca mais aparece na história bíblica. Você não encontra mais Simão Cirineu. Agora, seus dois filhos, chamados Rufo e Alexandre, você encontra Rufo nas cartas de Paulo. O mesmo Rufo que estava com o pai Simão, que carregou a cruz para Jesus, é o mesmo Rufo que está com o apóstolo Paulo, lá nas suas cartas, nas suas epístolas. O mesmo Alexandre, que estava ali com o seu pai Simão e com o seu irmão Rufo, é o mesmo Alexandre, que estava lá com Paulo ajudando na obra. Porém, desses dois, talvez Simão nunca tenha se convertido, mas dos dois, a Bíblia nos mostra que os dois filhos de Simão se converteram. No entanto, um deles, chamado Alexandre, se levantou contra Paulo, e Paulo entregou ele a Satanás. A Bíblia diz isso lá em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo. Se você ler, você vai ver no final, que ele se levanta contra Paulo. E então Paulo diz isto. Por quê? Porque aconteceu um milagre na vida de Rufo. Rufo viu Jesus sendo crucificado e creu. E ele começou a servir Jesus, porque creu no Jesus que estava sendo crucificado. Porém, Alexandre, ele foi numa emoção. Jesus nunca entrou, nunca foi o Deus particular dele. Jesus nunca conseguiu entrar no seu coração. E nas horas de dificuldade, nas horas de aperto, Alexandre se levantou contra o apóstolo Paulo e virou as costas para o Evangelho. Mas Rufo, ele tinha a revelação de Jesus, porque Jesus salvou Rufo, assim como Jesus salvou você, e é o teu Deus particular. Então aqui é um grande mistério que nós devemos entender, o porquê que Jesus valoriza tanto a salvação. Por que que Jesus nos ordena a pregar o Evangelho de arrependimento? Hoje não se prega mais o Evangelho de arrependimento. Hoje se prega um Evangelho de muitas vitórias, de coisas terrenas, coisas que o apóstolo Paulo, servo de Deus, disse: aquele que esperar em Cristo apenas nesta vida. O que é esperar em Cristo apenas nesta vida? É aquele crente, aquela pessoa que ouve o Evangelho, e ouve um Evangelho somente para coisas da terra, para ser bem de vida, para ter uma boa vida social, para ter um bom emprego, para ser curado das suas feridas, para ter uma vida boa. Quem espera em Cristo, quem vai na igreja para ter Cristo só para essas coisas da vida, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, servo de Deus, é o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabe. O apóstolo Paulo sabia que a salvação era algo tão grande, que cada pessoa é única, e essa pessoa única nunca vai deixar de existir. Então Jesus, ele se atirou na terra para salvar todos quantos pudessem, porque ele sabe o que é uma eternidade sem Deus. Ele sabe, porque lago de fogo foi criado por Deus para Satanás e seus anjos, diz a Bíblia. Mas os homens vão para lá porque não obedecem o Evangelho e não aceitam Jesus. Então Jesus sabia disso e se atirou nesta terra para salvar um por um. No dia que eu me converti foi só eu. Claro que tem conversões em massa, eu sei que tem, mas no dia que eu me converti foi só eu. Eu conheci Jesus Cristo como meu Deus particular. Por isso que eu oro a Jesus a qualquer hora. Antes de orar eu não ligo para o irmão Dirceu, eu pergunto: irmão Dirceu, está orando? Depois que tu orar, tu me liga porque terminou o teu tempo. Agora vai começar o meu de oração para que Deus escute a minha oração. Não, Deus é o meu Deus particular. Ele ouve a minha oração. Ele ouve a tua oração. Ele ouve a oração de uma igreja inteira quando está orando, discernindo voz por voz, porque Ele é Deus de cada um de nós, um Deus particular. Você está compreendendo por que a salvação é tão importante?
Ninguém nesta terra que já pisou e que ainda vai pisar, ninguém, nenhum ser humano, falando em ser humano, não estamos falando das demais criaturas, falando do ser humano, ninguém que nasceu nesta terra e que ainda vai nascer, ela vai deixar de existir, ela sempre vai existir. A preocupação de Deus é como você vai existir, como você vai passar ao outro lado. A preocupação de Deus contigo, irmão Janô, é essa. Tu é único, não existe outro. Pode existir vários Janôs na terra, mas a tua personalidade, esse Janô que está dentro de ti, tu é único para Deus. E Ele é o teu Deus particular. Que na hora do problema, na hora da queda, na hora da angústia, Ele é o teu Deus, Ele está contigo ali, Ele te ouve ali, Ele vai chorar contigo ali, porque Ele é teu Deus. Ele não vai estar olhando para outro, dizendo, eu vou atender, dá licença, Janô, que eu vou atender o outro primeiro, porque ele está chorando mais que tu. Não! Ele é o teu Deus particular, não arreda pé. Na hora que tu está chorando, Ele chora. Na hora que tu está sorrindo, Ele está se alegre contigo ali, porque Ele é o teu Deus e nunca vai deixar de ser o teu Deus particular. Amém? Tem coisas, irmãos, que nós gostaríamos de explicar muito melhor o que Deus coloca no nosso coração. Mas os irmãos sabem que nós somos humanos e temos uma limitação. Mas eu creio que você entendeu por que você é crente. Eu creio que você entendeu agora como Deus olha para você. Não seja como o povo de Israel, que olhava a Deus e dizia, tu és o Deus de Israel, mas o meu Deus é o que está dentro de casa, aquela estatuetinha, ela que me ajuda financeiramente, ela que me ajuda quando meu marido está de mal comigo, quando os meus filhos estão rebeldes, eu vou na estatuinha, naquele nicho que eu fiz ali. Assim era o povo de Israel, porque eles não tinham conhecimento de que o Deus de Israel, que era o Deus da nação de Israel, era o Deus particular deles. E tem muito crente ainda que não sabe que o Jesus Cristo é o noivo da igreja, mas que também é o Deus pessoal. Tu está dormindo, Ele está do teu lado. Ele é pessoal, Ele não arreda pé do teu lado, Ele é o teu Deus pessoal. Ele não é uma estatuazinha que está do teu lado, mas Ele é o Deus que está do teu lado. Oh, glória a Deus. Vamos orar neste